Olá, hoje estamos aqui com mais um episódio do Nardcast, hoje com a doutora Amanda, falando sobre regularização de imóveis, direito de família e sucessões, um tema muito aí, que gera muitas dúvidas, né, doutora? Olá, doutora, tudo bem? Muito obrigada, obrigada pelo convite, muito bom estarmos juntas para falarmos sobre isso. Então vamos lá, né, um tema bem controverso aí, que as pessoas têm muitas dúvidas. Doutora, por onde começamos? Qual seria o conceito, né? O que configuraria ali um terreno irregular, um imóvel irregular? Um imóvel irregular, a gente pode dar esse adjetivo para ele quando a matrícula... O que é a matrícula? É a certidão de nascimento do imóvel. Uhum. Quando a matrícula ela não traduz a situação real. Pode ser o nome, pode ser a metragem, pode ser alguma confrontação. Pode ser que nem exista essa matrícula, ou seja, esse imóvel não tem nem certidão de nascimento, aquele terreno ele existe. Às vezes ele tem a transcrição, que são os registros de imóveis antes da lei de registros públicos, né? Mas às vezes ele não tem nem transcrição, então ele não tem nem matrícula, nem transcrição, ele não tem nem certidão de nascimento. Então a gente precisa fazer a regularização desse imóvel. E por que é bacana a gente conversar sobre esse triplo enfoque? Direito imobiliário, né? Regularização imobiliária, direito de família e direito de sucessões. Eu vou dizer assim, eu tenho uma frase, né, mas os nossos ouvintes vão se identificar, alguns vão se identificar. Eu brinco que parente é serpente, né? Então, até assim, é um título de um filme, né, para quem quiser, busque. Depois de terminar esse episódio, busque aí para assistir esse filme, ele tem no YouTube. Mas é muito curioso porque tem famílias que estão brigando pelo terreno da avó, mas o terreno não está nem no nome da avó. Então, ou seja, a gente tem uma questão de inventário que precisa ser solucionada, mas antes a gente tem um passo que precisa ser solucionado, uma preparação para chegarmos, então, sim, que é a regularização desse imóvel. E para pensar que assim, a gente tem a lei de registros públicos há muitos anos e ainda existem, eu vejo aqui no Paraná, né, de onde estamos falando, aqui no Paraná, no litoral, tem bastante casos de que nem tem a matrícula, né, doutora? Não. E daí você tem que ir atrás da prefeitura. Como que funciona isso? Para começar, né, se eu não tiver a matrícula, como que eu faço para conseguir descobrir ali um primeiro documento para o meu imóvel, para daí começar uma regularização? A gente precisa fazer a busca no cartório de registro de imóveis e aí também começa a nossa via sacra. Por quê? Por exemplo, o litoral aqui do Paraná tem áreas que o cartório não é o originário do litoral, é de São José dos Pinhais, por exemplo. Hoje, geograficamente, é muito distante. Mas, antigamente, eram as formas como eram distribuídas. Da mesma maneira como a gente tem imóveis, né, da região metropolitana que começam registrados em Curitiba, porque, né, essas matrículas, esses cartórios, esses registros foram evoluindo e se subdividindo com o tempo. Tem imóveis na região metropolitana, por exemplo, em Campina Grande do Sul, que estão registrados em Piraquara. Então, a gente tem que começar a fazer essa busca inicial naquele originário cartório responsável para ver se não tem nem matrícula e nem transcrição, que é aquela certidão, vou dizer assim, o rascunho, né, dessa certidão de nascimento. E o problema da transcrição é a incerteza da localização. Então, por exemplo, eu tenho lá uma transcrição, esse terreno de X metros quadrados, 30 metros, para quem olha de frente, 30 metros quadrados do Pinheiro Torto até o conhecido como Barranco da Vó Salvelina. Né? Mas isso na década do tempo do Dom Pedro. Aí hoje, você vai lá, mas cadê o Pinheiro? Cadê, como diria, né, o Marco Velho, cadê o Morro da Vó Salvelina? Não tem mais. Então, a gente tem uma imprecisão de indicação, até por isso que a Lei de Registros Públicos trouxe todos os requisitos para matrícula, todos os requisitos para matricularmos adequadamente para acabar com esses vícios das transcrições. Essas imprecisões que impedem um passo... impedem não, vou dizer, eles retardam esse passo a passo para a regularização imobiliária. Daí a gente vai precisar da prefeitura, vai precisar de planta, de memorial descritivo. E é curioso que a prefeitura, geralmente as prefeituras têm aquele profissional pronto para nos ajudar. Na minha carreira de regularização,
graças ao bom Deus, sempre, né, tive bons parceiros, eu posso dizer, pessoas realmente prontas a ajudar a regularizar esses imóveis, com informação, na busca nos arquivos de mapas, né, às vezes não era aquele município, foi desmembrado, então a gente vai no arquivo de um outro município para começar a mapear aquela área e aí abrir essa matrícula, corrigir aquela transcrição, enfim, fazer a correta descrição do imóvel. Bom, doutora, entrando um pouquinho nessa questão da prefeitura, a gente tem também, é importante colocar aqui para os nossos telespectadores, que tem as leis municipais, né, que vão regulamentar muito essas questões de regularização de imóvel. Então, como a doutora falou, às vezes não está registrado em um imóvel, tem que em um município, tem que verificar em outro, só que daí a lei que dispõe sobre aquilo é diferente e a gente acaba tendo ali uns outros entraves, né? Exatamente. Então, tem até a questão de sucessões de leis ambientais, de áreas que pertenciam aos municípios, mas hoje têm influências de leis estaduais por conta da criação de reservas, áreas de proteção permanente, áreas de proteção a mananciais. Então, muitas vezes a gente tem situações que começaram lá na década de 50, 60, 70, que ou não havia lei de regência, na verdade a lei de parcelamento do solo urbano também é bem anterior, mas a gente tem essa sucessão de leis, eu vou dizer, esse aprimoramento legislativo, ambiental, urbanístico, que antigamente não parecia ser vou chamar aqui de um entrave, mas não no sentido negativo, mas hoje tem. Então, a gente tem metragem mínima a ser respeitada, áreas de preservação, conservação de vegetação, dependendo do tipo de vegetação, a área precisa ser preservada maior ou menor. Então, tem várias leis hoje que precisam ser conjugadas. Aí a gente entra naquela discussão, sucessão de leis no tempo, qual que vai ser aplicada, a situação já era consolidada. Então, são às vezes mais perguntas do que respostas. Mas a gente acha a resposta. Doutora, entrando nessa questão, a gente vê muito na prática, né, como advogadas, a questão de, muitas vezes o parente lá, um avô, bisavô, tinha uma chácara e daí agora está sendo objeto de inventário, mas eu não consigo dividir aquilo ali porque justamente tem uma área de preservação, tem uma lei municipal ali que prevê uma divisão mínima e acaba que aquele terreno fica ali, entre aspas, inutilizado, né? Os herdeiros ali querem dar alguma sequência, né? Construir alguma coisa e não pode porque não consegue nem chegar nessa divisão. Então, muitas vezes até chega na parte do inventário de dividir, mas na prática não tem como, né, doutora? Então, esse é um caso que acaba aparecendo bastante, tanto com relação, vou dizer assim, a estranhos, né, a coproprietários que não têm qualquer vínculo familiar, mas a resposta é a mesma no caso familiar. Então, como a doutora colocou, temos um inventário com 6 filhos. Muito bem. A lei brasileira, ela é matemática. Então, são 6 filhos, não temos cônjuge, não temos nada que altere essa matemática, 1/6 para cada um. Então, por mais que você, né, leia Agatha Christie, que você goste de séries americanas, a Associação Brasileira, ela é matemática. Não tem mais filho, menos filho, o pai gostava mais de mim, menos de mim, você ganhou mais, enfim. Se a gente não tem outras questões que alterem essa contabilidade, essa métrica, é 1/6 para cada um. E, por qualquer razão, aquela metragem não permite existir 6 terrenos individualizados, né, que possamos fazer a divisão, seja amigável, seja judicial, com aquela metragem, né, daquele terreno. Qual é a solução? Permanecermos todos em condomínio. O que é o condomínio para nós do direito imobiliário? É a copropriedade. Então, todos que constam na matrícula são tidos como condôminos, são coproprietários daquele imóvel. E qual é, aqui, uma dica de crueldade? Já que estamos nessas relações familiares. Aí vem a resposta da parte do Código Civil que trata desses direitos reais e acaba influenciando, seja em questões familiares, enfim, que ninguém é obrigado a permanecer em copropriedade. Você não é obrigado a permanecer sendo proprietário de um bem junto com alguém que não lhe convém, por qualquer razão. E aí entra o quê? A ação de extinção de condomínio. Então, eu não quero continuar sendo condômina deste bem com os meus irmãos. Mas aí o que vai acontecer? Vai vender? Vai vender. Então, acho que todo mundo já teve, né? Ou um caso no escritório, ou na família, ou aquele irmão que trava. Que não vou vender, não vou assinar, não aceito. Deixa eu contar uma coisa para ele. Vai vender.
vai vender. Não existe imóvel você ficar agarrado, atrelado, ancorado num imóvel sem vender. Porque, né, ali um alecrim dourado, essas são questões que são tratadas em outra área. Aí são questões psiquiátricas, psicológicas, esses traumas são endereçados em outra área. Não é uma questão jurídica. Não quer vender, mas vai vender. Qual o caminho? Extinção de condomínio. Aí, pela via judicial mesmo, não tem o que fazer, né, Não tem o que fazer. Então, porque ninguém é obrigado a permanecer em copropriedade. Aí, as perguntas sempre andam juntas. Nós queremos vender e o meu irmão não quer vender. Dá para vender? Sim. Ninguém é obrigado a permanecer sendo coproprietário. Perfeito. Mas uma pergunta, às vezes, as pessoas já têm ali os seus pedaços individualizados, até com muro, com cerca, com alguma, vou dizer assim, a gente fala, né, dessa extremação, de dar extremidades. Então, até aqui é o meu terreno, dali para lá é do meu irmão, aqui no fundo está a minha irmã. As famílias, às vezes, se organizam dessa forma. Mas nós gostaríamos de ter as matrículas individualizadas. Aí a gente vai para as leis municipais. Metragem mínima, testada, não ter imóvel encravado, né? Então, todas essas questões urbanísticas a gente precisa observar. Claro, para os clientes e para quem tem os terrenos, parece um entrave, uma burocracia desnecessária. Mas, se não fosse assim, a gente teria, por exemplo, terrenos de 10 metros quadrados. Não que nós não tenhamos, mas são essas heranças do passado. Hoje, a gente não consegue justamente por conta dessas leis de urbanismo para que tenhamos um mínimo de ordenamento nessa ocupação do solo. Porque, senão, né? Doutora, aproveitando o gancho, essa questão que a doutora colocou de extinção de condomínio, né? Quando a gente tem ali os herdeiros no mesmo imóvel. Existe o direito de preferência dos outros irmãos de comprar? Quando são aí a importância da matrícula estar certa. Porque esse direito esse direito de preferência aos condôminos, ele existe quando todos são coproprietários, né? Tem lá o seu nome certinho, bonitinho na matrícula. Mas isso é para terceiros, não entre eles. Então, eu quero vender minha parte para minha irmã. Eu preciso dar o direito de preferência? Não. Só apenas para para o terceiro estranho, né? Para esse elemento alienígena que vai ingressar, aí sim. Mas em interna corporis, não. Doutora, e prazos? Aquela pergunta que o advogado... existe algum prazo para regularização? Como que funciona essa questão pela via cartorária ali, né? Bom, gostaria de dar uma resposta matemática exata, mas nós temos um prazo previsto na lei. Mas os cartórios, eles trabalham com o que nós chamamos de notas de exigência. Então, por exemplo, eu preciso averbar, registrar, né, numa matrícula de um imóvel, por exemplo, um divórcio. Então, o casal comprou aquele imóvel enquanto era casado, fizemos o divórcio, a adequada partilha, né, isso é bem importante, e então precisamos ali fazer constar naquela matrícula se aquele imóvel ficou pertencendo aos dois, se aquele imóvel ficou só com ela, só com ele, enfim, como que foi a destinação colocada. Levo ao cartório, faço um requerimento com toda a documentação, pago as taxas, né, que tem uma variação de estado para estado, então fique atento. O que a gente pratica aqui no estado do Paraná não é o mesmo que se pratica em Santa Catarina, no Distrito Federal. Cada estado tem a sua liberdade e também impostos municipais acabam influenciando, né, o ISS um pouquinho a mais, um pouquinho a menos no preço final. Quando eu levo essa documentação, o cartório, então, faz o que a gente chama dessa prenotação. Então, ele recebe. O que é prenotar? Prenotar não é ruim, não. Eu sei que no senso comum aparece, o cartório fez a pré-anotação. É uma pré-anotação, embora chamemos dessa, né, pré-anotação. É como se tivesse ali aquele registro, falar, a Amanda veio aqui para registrar o divórcio dela. Ou seja, é uma ideia de preferência, de ordem nesta matrícula. Né? Então, a matrícula, ela conta uma história, não pode ter pulos nessa história. Né? Então, a Chapeuzinho Vermelho preparou os doces, foi pela floresta. Não é assim já chegar com o lobo mal vestido de... Né? Então, a matrícula tem que contar essa história toda. Não dá para pular. Mas, por exemplo, se esse imóvel foi, vamos supor, foi vendido. No meu divórcio, o imóvel ficou comigo. E eu já vendi. Mas, pensa comigo, tem que sair do casal para Amanda vender. Não dá para pular direto para o vendedor sem ter um documento que suporte essa transação. Esse princípio que a gente fala da continuidade da matrícula. Ela não pode pular a história. Pode pular um capítulo da história.
Então, o cartório, se alguém chega com, por exemplo, um contrato de compra e venda, essa minha pré-anotação do divórcio, ela é essa ordem de preferência, essa ordem lógica. Às vezes, por exemplo, para múltiplas vendas, quem apresentou o título primeiro tem preferência. Lá na penhora, múltiplas penhoras, quem apresentou primeiro tem preferência. Então, essa ideia da pré-notação, ela não é negativa. É para justamente ordenar ordenar a ordem, né? Colocar uma ordem como essa história desse imóvel vai ser contada. Então, é para isso que serve. Quando você apresenta esse título para pré-anotação, o cartório vai analisar toda a documentação que eu trouxe e pode encontrar falhas. Tem um professor, me permita aqui, até por uma questão de honestidade intelectual, né, não se apropriar da ideia alheia, um professor que eu admiro muito, inclusive sou aluna dele, o Marcel Rulli, ele fala que os cartorários são corações peludos, né? Por quê? Muitas vezes são apresentadas notas devolutivas, ou seja, quando o cartório analisa a documentação que eu levo com o pedido de registro, muitas vezes ele pode encontrar inconformidades. E aí ele me devolve com essas notas de exigência. Por exemplo, existe um erro de número de documento pessoal acontece, erro básico de digitação, né? Por exemplo, meu CPF é 048, saiu 408. Não, lembrando até que antigamente a gente teve várias pessoas que alteraram o número do CPF, né? Então, hoje em dia, muitas matrículas estão com o CPF errado e se a pessoa quiser no futuro vender, enfim, precisa anteriormente fazer essa regularização. Exatamente. Né, ou, doutora? Antigamente, as mulheres não tinham CPF, elas usavam o CPF do marido. Então, eram 2 pessoas para um CPF. Várias matrículas constam dessa forma. Então, caso o cartorário, eles fazem um pente finíssimo, com lupa mesmo, essa análise, até para evitar fraudes, porque os cartorários têm responsabilidade, né, pelos títulos que eles levam a registro. Caso qualquer inconformidade seja verificada ou faltou algum documento, eles devolvem com o que a gente chama dessa nota devolutiva, pedindo mais documentos. E você tem prazo, tem 15 dias para cumprir. Senão, cai aquela sua pré-anotação, cai aquela sua preferência na fila para inscrever-se, né, para averbar-se na matrícula daquele imóvel. Então, e você tem que manter, né, vai movimentando essa nota de exigência. Eles pedem, às vezes, uma guia, eles pedem uma correção ali de algum dado que foi tido errado, algum documento pessoal que está também errado, já aconteceu de levar a registro, e o número da carteira de motorista estava errado, só que estava errado no documento. Então, ele não conversava com nenhum outro documento que constava, com o divórcio, com o inventário. Então, a gente teve que retificar o registro civil para daí retificar todos os andamentos posteriores para daí fazer a averbação no cartório. Então, tem prazo? Na lei tem, mas na prática, como diz, na prática a teoria é outra, né? Então, a gente precisa estar atento à plena regularidade para daí cumprirmos o prazo lá dos 30 dias que a lei prevê, mas geralmente não sai nesse prazo, porque tem muita nota devolutiva. Isso é uma coisa interessante assim que a gente vê na prática, né, como advogadas, que você entrando em contato com o cartório, o próprio cartório já te passa lá, vou precisar desses documentos para esse tipo de procedimento. Mas, muitas vezes, levando, né, doutora, esses documentos ali naquele caso, como a doutora falou, por conta da própria responsabilização do cartorário, que é, né, explicando aqui para o pessoal, diferente da responsabilização, por exemplo, de um juiz num processo, que o cartório, como teve alteração na lei de registros públicos, né, doutora, hoje os cartorários respondem de forma direta ali, né, por exemplo, eles aceitaram que foi feita uma documentação, transferiu lá dinheiro para uma pessoa, ou teve uma venda. Não pagou imposto. Isso, eles respondem pessoalmente. Então, tem esse olhar mais rigoroso. Agora, se uma sentença foi proferida de uma forma equivocada, a pessoa que sofreu com aquilo vai entrar com uma responsabilização contra o Estado, não contra o juiz. Uma pessoa do juiz em específico, né? Então, na prática, a gente tem bastante essa diferença ali de uma atuação nos cartórios, né, doutora? Até isso explica, vou dizer assim, o excesso de zelo, o cuidado que os cartorários têm na análise dos documentos. Às vezes a gente fica pensando, mas para que ele quer isso? Né? Por exemplo, casos que eu enfrento, eu quero uma guia que comprou, a guia Funrejus, né, que a gente tem aqui no estado do Paraná, que é paga para o TJ Paraná.
Eu quero a comprovação do pagamento do FUNREJUS de 2007, de 2008, 2010. Estamos em 2015. Se houvesse esse débito, o Estado já teria cobrado ou ele não pode mais cobrar. Por que você está me exigindo essa guia? Né? Mas não tem... É pelo cuidado, porque senão... se eles registram algo de maneira indevida, por exemplo, sem o recolhimento adequado dos impostos, taxas, a responsabilidade é deles. Pessoal deles. E... aí, eu até já aproveito. Já fiz a pergunta? eu tô sendo o Jô Soares entrevistado, né? Não deixo fazer a pergunta. Fica a dúvida, mas a gente não pode fazer nada? Porque, como a doutora bem colocou, a estrutura do Poder Judiciário é uma. A estrutura notarial dos cartórios, ela é outra. Embora haja intersecções, porque é um serviço delegado, né? Então, existe concurso público para se assumir uma serventia, existe a sujeição à correição do tribunal. E cada vez está maior, né, doutora? Exatamente. Existe, vou dizer, esse ponto de intersecção. O cartorário, ele não é juiz, né? Ele não tem esses poderes judicantes, nesse caso, e também ele não tem uma estrutura, vou dizer assim, recursal explícita. Por exemplo, se eu não gostei de uma decisão do juiz, eu sei para onde eu devo recorrer. E eu sei que existe com quem eu possa falar para rever aquela decisão. Como a dúvida que fica é, mas o cartório ele é absoluto, ele faz o que quer e ninguém fala nada? Não. Existe o que a gente chama dessa suscitação de dúvida. É um procedimento, vou dizer, um processo específico para essas exigências notariais, exigências cartorárias tidas como descabidas. Então, por exemplo, eu vou levar um contrato de locação para averbar na matrícula do imóvel. Né? Por que isso é bom fazer? Né? Inclusive, por que, querido ouvinte? É bom você levar a matrícula ao registro, o seu contrato de locação pode ser residencial, mas principalmente o comercial. Por que é importante? Oposição perante terceiros. Se o imóvel for vendido, quem compra tem que respeitar o contrato. Ponto. Não tem direito aquela de preferência de quem está ali, né? Exatamente. Então, por mais que se saiba que aquele imóvel é locado, aquela coisa, todo mundo sabe, mas, veja, imagine um comerciante, tem lá todo o desenvolvimento da sua atividade empresária, desenvolvimento de um ponto, aquele imóvel é vendido. A pessoa compra, por exemplo, para demolir aquele terreno. É maravilhoso, eu quero demolir isso aqui e fazer, né, esses shoppingzinhos de rua. Eu não quero uma loja pequena aqui no centro do terreno. Eu vou notificar em 90 dias, ele tem que sair. É isso que está na lei do inquilinato. Mas, se o contrato estiver registrado na matrícula do imóvel, tem que respeitar até o final da vigência do contrato. Então, e até a questão do prazo também do ponto comercial, né, doutora? Exatamente. Então, até a questão... Daí você entra numa discussão de ação renovatória, você entra em outras discussões de direito imobiliário, mas o principal já imaginou, você acabou de começar ali o seu ponto, investiu, fez reforma, o imóvel é vendido. Às vezes estava inventário, o imóvel, os herdeiros vendem. E você fala, escuta, esse ponto é maravilhoso, eu quero continuar aqui. Ele comprou pela lei do inquilinato, por 90 dias depois, a partir da notificação, 90 dias eu tenho que sair. Se tiver registrado na matrícula do imóvel, obrigatoriamente vai se respeitar o prazo do contrato. Então, às vezes, 5 anos, tem prazos de locação, principalmente comercial, que são maiores. Lembrando que, mesmo pela própria lei do inquilinato, a gente tem pelo Código Civil, a questão da indenização, né? Se a pessoa sai, investiu, tem lá os tipos, né, de benfeitorias, né, doutora? Que daí é uma questão mais técnica nossa, mas existem as benfeitorias que podem ser indenizadas. Mas, mesmo assim, muitas vezes, como a doutora colocou, mesmo assim o locatário fica no prejuízo, né, se tiver que sair. É que tem alguns prejuízos que eles não são de próxima apuração, de imediata apuração. Então, por exemplo, você tem um aviário que é localizado num ponto que passa muita gente, tem um estacionamento tranquilo na rua, né? Digo, os carros passam, conseguem parar, desce, pega alguma coisa ali pro seu pet e enfim... É um ponto maravilhoso. Já imaginou esse imóvel ser vendido? Onde, naquela região, que você vai conseguir um imóvel parecido? Às vezes não é tão fácil. Então, esses cuidados são interessantes, são custos, claro. Sim. Registrar um contrato numa matrícula não é barato. Mas são cuidados que fazem a diferença. Aí você chega lá para registrar, o cartorário fala... Não, mas eu queria o contrato, por exemplo, impresso com...
A assinatura, não quero no frente e verso, eu quero só a folha simples. Mas tem assinatura reconhecida, não tem rasuras, as folhas todas estão rubricadas. Foi por uma questão de economia, de qualquer coisa, que foi impresso frente e verso. Não, mas eu quero só na frente. Onde que está na lei? Porque, veja, como é uma delegação de serviço público, ele tem que fazer o que a lei autoriza. Né? A nós, particulares, é dado fazer tudo o que a lei não proíbe. E ao serviço público, ou delegatários, concessionários, serviço público, é fazer o que a lei não... Na verdade, somente fazer o que a lei autoriza. Então, essa é a pauta do cartorário. Mas por que você gosta desse jeito? Né? Por que você quer desse jeito? Por que você quer no papel verde, no papel rosa? Aí, se tem alguma exigência que você entende ser descabida, às vezes eles pedem documento que você já apresentou. Eu quero a assinatura reconhecida. É só ir à última página, ver que lá estão todos os selos e carimbos da assinatura do reconhecimento de firma. E você, então, se ele se nega, muitas vezes, a entender os seus argumentos, aí você vai para esse processo específico da suscitação de dúvida. Que aí você vai bater lá na porta do juiz, que é responsável pelos cartórios, você vai falar, escuta... Acho que ele está me exigindo uma coisa que é descabida, que não está na lei de registros públicos, que não está no código de normas aqui do nosso estado. Também é importante, além da lei de registros públicos, lei de parcelamento solo urbano, também, quando a gente tem imóveis rurais, também tem encrenca com o cartório. Então, caso haja algum desconforto, quem vai chegar ao denominador comum dessa discussão vai ser aí o Poder Judiciário. Doutora, é bem interessante a gente colocar para o pessoal, como a gente estava falando dessa diferença ali da via judicial e da via notarial, né? Que, assim, por exemplo, alterou a lei e hoje em dia, né, veio na época com grande alegria, né, pra gente, nossa, agora cabe uso capião extrajudicial, uso capião no cartório, vai facilitar para as pessoas, não sei o que. E daí vem justamente muitas vezes essa questão de exigir vários requisitos, né, vários ali, não, nesse caso tem que me juntar mais esse documento, não concordo que foi feito dessa forma, não sei o que. E muitas vezes acaba sendo até mais burocrático do que você ir pela via judicial. Porque, como a gente falou, além da responsabilização do juiz ser diferente do cartorário, o juiz, ele caminha, ele decide ali com fundamento no chamado do princípio da livre decisão motivada. Então, assim, o juiz pode, por si só, olhar os documentos e falar, eu me convenci de que realmente aconteceu dessa forma. Ou, eu marquei uma audiência, ouvi as pessoas e me convenci, e fundamentar nesse sentido, né, com base no artigo tal, mas o juiz se convenceu daquela forma e bate o martelo e foi lá reconhecido o campeão. E muitas vezes o cartório não. Porque tem essas outras exigências. Então, muitas vezes, na prática, a gente pensa o processo judicial é mais demorado. Mas, muitas vezes, acaba sendo até mais célere, né, doutora? Porque não tem tantas exigências, porque o juiz, por si só, tem esse poder de, se convencendo, decidir por uma via ou pela outra. Isso. Né? E quando a gente fala, já que a gente entrou nesse tema da uso capião extrajudicial, que é algo que aparece bastante nas redes sociais, no escritório, né, como uma festejada alternativa pero no mucho. Deixa eu explicar. É um avanço, sim. É uma alternativa interessante para as situações nas quais a uso capião é cabível, sim. Mas a gente tem um cuidado de todos os lados quando a gente fala de uso capião, porque ela pode ser, por exemplo, uma fraude ao inventário. E aí a Fazenda Pública fica te olhando falando, mas cadê o ITCMD? Porque, afinal de contas, como o uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, você não tem o pagamento de impostos. Então, aí a gente pode até já entrar nessa questão. Inventaria a posse, não inventaria a posse? Como que isso a gente faz para depois regularizar esse imóvel? Veja, quando a gente fala da uso capião extrajudicial, são necessários 2 cartórios. Eu vou primeiro no cartório de notas e depois no cartório de registro de imóveis. Então, no cartório de notas, o que eu faço? É aquele cartorário que vai constatar a posse. Então, ele tem lá diversos requisitos que ele vai precisar observar, diversos documentos que eu precisarei apresentar, que vão comprovar a minha posse para a uso capião pretendida. Então, pensemos na uso capião extraordinária, lá 15 anos, não preciso de justo título, não preciso de boa-fé, nada. Preciso comprovar que estou sendo possuidor daquele imóvel durante 15 anos. Então, levarei fotos, eventualmente contas de luz, contas de água, até IPTU, às vezes, vem no nome da pessoa, né? Tem lá carnê de IPTU
pagos, existem fotos, declaração dos vizinhos de que conhecem aquela pessoa já há tanto tempo. E isso é interessante, porque, por exemplo, muitas vezes você pensa, vou fazer uso capião no nome do filho, né? Mas o filho nunca morou ali, né? Então, ele nunca foi eventualmente possuidor. Sim. Dá para somar as posses? Dá para somar as posses. Então, o meu antigo possuidor ficou por 10 anos, eu já estou aqui por 10 também. A gente pode somar esse período? Pode, mas precisamos aí algo tanto judicial quanto extrajudicial fazer o quê? Prova. Então, qual é o primeiro ponto para o bem caminhar de uma usucapião? Seja judicial ou extrajudicial. A prova. Preciso provar o primeiro ponto. Posse. Que eu era efetivamente possuidor e não posseiro daquele Doutora, um parentezinho, diferença rápida aí pra gente, pro pessoal, explica pro pessoal. Posse e propriedade. Tá, perfeito. Vamos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente fala assim como sendo, e muitas vezes as pessoas, mas... Porque a gente, como advogada, já parte de que é um termo fácil, não, né? Não é uma diferenciação técnica por puro tecnicismo. Não, sim, é bem relevante. Então, propriedade é o que te dá a matrícula. Até muitas vezes a gente passa na frente de cartórios, né? Até no interior do Brasil é bem comum, que tem lá aquelas faixas, só é dono quem registra, registre seu imóvel. Sim, no direito brasileiro para bens imóveis, a propriedade se transfere com o respectivo registro. Então, se o seu nome não está na matrícula, você não é proprietário do imóvel. Mas eu comprei há tantos anos, eu paguei e tal. Você pode ser possuidor, mas proprietário, para fins puro técnico de direito, você não é. Você não é o proprietário daquele imóvel. Então, e até até abrindo mais a matrícula, gente, é diferente de escritura. Muita gente fala, o meu imóvel não está escriturado, né? Então, a gente entende, vou dizer assim, que não estar escriturado não tem matrícula aberta. Porque quando você vai transferir um imóvel, você faz uma escritura pública e a verba registra essa escritura na matrícula. Então, além da gente ter a diferença de posse e possuidor, de proprietário e possuidor, a gente tem a diferença do que é uma escritura e do que é uma matrícula. A matrícula é a certidão de nascimento. Até é curioso porque a maioria delas, elas têm a mesma formatação, que elas vêm em quadradinhos, né? Então, tem lá a primeira, toda a descrição do imóvel, depois vem a informação se ela deriva de alguma matrícula, de algum registro anterior, e daí cada mudança ela vem num retângulo ali, ela vem num campo destacado. A maioria vem assim. Justamente, essa é a certidão de nascimento do imóvel. A escritura pública que você fez para comprar, para vender, para prometer, para doar, aquela escritura. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí entra até na distinção que a doutora colocou dos cartórios, né? Exatamente. Então, para compra e venda, para uso capião, para doação, você precisa ir a 2 cartórios. Primeiro, no cartório de notas, fazer a escritura pública. A pergunta que pode vir, é obrigatório a escritura pública? Sim, para imóveis acima de 30 salários mínimos, exceto se você vai fazer uma promessa de compra e venda, por exemplo. Estou comprando um imóvel aqui numa imobiliária, né? Já vou dar o sinal de negócio, às vezes vai pagar direto, né, para o comprador, não vai ter financiamento imobiliário nem nada. Faz-se essa promessa de compra e venda, que ela não precisa ser por escritura pública. Não precisa ser, pode ser por instrumento particular, não tem problema. Mas para a compra e venda definitiva tem que ser por escritura pública, com todos os seus custos, emolumentos, enfim, que também não são baratos. Então, faz essa escritura pública, depois de regular, pagos todos os custos, eventuais impostos que incidam, então ITBI no caso da compra e venda, ITCMD no caso da doação, faz-se, então, a averbação dessa escritura pública no outro cartório, no cartório de registro de imóveis, para, então, colocar lá na matrícula, saindo, por exemplo, do comprador para o vendedor. Aí sim você vai ter o seu nome lá bonitinho na matrícula, e aí você vai ser o dono. Lembrando que a averbação é você constar por escrito aquela informação. Nas caixinhas que a gente fala, né, que tem lá o documento da matrícula, a gente tem
caixinhas com informação, né, doutora? Então, o averbar é você colocar esta informação na matrícula. Exatamente. Lembrando uma coisa agora, fazendo um parênteses que eu acho bem interessante a gente explicar. Quando a gente tem, por exemplo, a pessoa é dona de um imóvel, enfim, ou está ali como herdeiro, um dos donos desse imóvel. E a gente tem, em paralelo, essa pessoa está sofrendo uma execução. Seja uma execução por banco, né? Está devendo alguma coisa, uma execução particular, alguma coisa assim. Existe na lei, né, doutora? A questão de você poder, pela lei de registros públicos, colocar a informação averbar na matrícula, a informação de que o fulaninho lá, que é um dos proprietários ou que é o proprietário, está respondendo por um processo de execução ou seja, se a pessoa quiser se desfazer desse imóvel, vender, já tem a informação que vai poder configurar uma fraude ali por conta daquela dívida, né, doutora? Se puder explicar um pouquinho melhor para a gente. Então, mais uma vez, né, por que é tão relevante a regularização traduzida como a matrícula estar correta, né? Todos os registros constarem na matrícula. Por quê? Se, porventura, um credor, né, vendo ali o seu devedor que tem bens, mais bens podem ser vendidos, ser doados, escondidos, ele quer garantir o seu crédito contra qualquer pessoa, porque daí entra a questão do terceiro de boa-fé, é necessária essa inscrição na matrícula, né? Essa averbação, esse registro na matrícula. Por quê? A matrícula é igual à publicidade. Né? Então, todas as informações do imóvel, não existe segredo de justiça na matrícula, né? Não tem informação sigilosa para a matrícula. Então, ali vai constar nome, CPF, vai constar muitas vezes valores, né, pelos quais aquele imóvel foi vendido, eventuais dívidas que recaiam sobre ele, no caso de penhoras, que estejam ali tendo exista uma constrição sobre aquele imóvel. Não tem segredo na matrícula, justamente por isso. Porque a matrícula é para dar publicidade. Aí você está se perguntando, mas eu posso ir lá no cartório e pedir uma matrícula? Pode. O dono vai ficar sabendo? Não. Inclusive, hoje tem o site do Registradores que a gente pede online do país inteiro, né? Exatamente. Inclusive, tem a possibilidade de pedir só para visualização, que você não paga o preço cheio, né? Paga ali um valor menor, que é apenas para visualização. E muitas vezes você, mas eu não sei o número da matrícula. Não precisa saber. Tem lá a possibilidade, né, no site do Registradores, de você colocar o endereço e ele vai localizar a matrícula. E você pede só para fins de visualização, né, doutora? Então, aliás, nosso querido Corações Peludos. É obrigatório, pela lei de registros públicos, inclusive, esse mecanismo de busca pelo endereço. Não é uma ou duas vezes que você faz, coloca lá o endereço certinho, vem a devolutiva. Este cartório não tem os registros por endereço. Por indicação de... eles chamam indicação geográfica. Eles têm algumas nomenclaturas assim, vulgo endereço. Eles são obrigados a ter. Então, assim, hoje existe essa possibilidade, mas não são todos os cartórios que ainda nos entregam em cidade grande. Né? Então, é maravilhoso quando a gente consegue pelo endereço. Mas o cartório não tem, às vezes, embora obrigatório, eles não têm essa base para fazer essa entrega. Então, você dá para buscar pelo CPF, pelo CNPJ, pelo endereço. Ou, às vezes, você tem lá o número, pede, né? Inclusive, no formato online, eles têm prazo para entregar, né? Bem mais curto. Bem mais curto foi horrível, desculpe. Bem reduzido em relação ao que a gente tem no balcão, né? No presencial. Hoje em dia, na verdade, tem muitos cartórios, né? Não sei se a doutora passou por isso, que você chega lá pedindo a matrícula. Não, é só online, você tem que pedir pelo site do registrador. E às vezes o site está fora do ar também. Não cai o crédito, demora para computar. Tem essas questões todas, né, doutora? Doutora, vamos lá. Um assunto bem relevante, a gente já deu uma entrada ali, mas gostaria que a doutora esmiuçasse um pouco. Aproveitar, né, gente? Vamos aqui abusar da colega aqui de pegar bastante informação. Questão de uso capião e inventário. É obrigatório? Quando que é obrigatório? Qual que é a melhor via? Né? Até para fins de impostos, a doutora comentou. Então, deixa eu até voltar na questão lá da uso capião, que eu falei, mas deixa eu finalizar. Foi para fazer spoiler, foi para manter a audiência, então, o primeiro cartório que você vai para fazer o uso capião é o cartório de notas, que é aquele cartório que vai constatar a posse. Então, o que é você
ser possuidor, agir como quem tem posse em relação àquele bem. É agir como se dono fosse. Então, tem cerca, tem cuidado, né? Tem, então, jardinagem, tem quarta-grama, muitas vezes é o local de residência, né? Da família. Então, é agir como se dono fosse em relação àquele bem. Então, isso, em linhas gerais, para o nosso, né, pro nosso público técnico e não técnico do direito, entender o que é você ser possuidor em relação a esse imóvel. E é o que este cartorário, além de todas as provas documentais que você leva, ele vai lá in loco observar. E ele vai conversar com vizinhos, ele vai fazer as observações dele. Amanda, mas tem como maquiar isso? Tem, minha gente, cenário da Globo. Sabe aquela fachada assim que você vê que é só aquela casa de madeira? É, mas já teve situação assim. Vizinho montado, né? Vizinho artista. Eu já peguei um caso, já se encerrou, doutora, que tinham mudado numa chácara, tinham mudado aqueles... não sei se é pilastra que fala o nome. Enfim, a seca, tinham tirado a seca de lugar e tava lá. Dava pra ver o buraco. Aí você fala, gente do céu. E acontece, né? Na prática. Então, e aí é o primeiro ponto, que é por isso que é importante esse cuidado nesta primeira condução com o cartório. Então, inicia-se o procedimento, né? Enfim, paga-se taxas e tudo mais. E o cartorário vai até lá, porque ele é sensorial. Ele vai lá ver essa constatação de posse, porque o papel aceita tudo. Então, né, eu vou levar contas de água lá da década de 80, contas de luz da década de 80, fotos de todos os meus aniversários, fotos com os vizinhos, a capa da tribuna, né, nem existe mais jornal físico, que teve um acidente horrendo na frente da minha casa, estava lá eu, né, na frente da casa, ali o número, tudo bonitinho. Tudo isso serve como prova para que se comprove que durante todo aquele tempo eu realmente agi como se dona fosse em relação àquele imóvel. Mas ele vai lá fazer essa constatação sensorial, né? Ele vai lá. E por que eu falo sensorial? Porque ela é ver, ouvir e sentir. É muito curioso quando vocês escutam cartorários, notários, falando sobre as suas diligências para uso capião, eles trazem isso muito dessa parte sinestésica, né? Porque muitas vezes eles têm lá uma casa muito bem cuidada, tem vizinhos, conheço, mas como diz o povo da internet, algo de errado não está certo. Existe uma ponta solta, um desconforto, e o cartorário coloca lá na sua narrativa, na sua certidão, de que ele não constatou a existência de posse. Mas tem a casa, tem os vizinhos, né? Tinha roupa minha no varal. Mas, né, às vezes pode ser uma grande encenação para levar aquele profissional ao erro. Pensamos que deu tudo certo. Pensemos que realmente ele constatou, os vizinhos colaboram. Aquele sujeito deveras colaborativo, que ele muitas vezes está na ânsia, né, para colaborar. O vizinho. Sempre teremos um vizinho à espreita. O vizinho colaborou, contou meus podres, as brigas, né, a família barulhenta, contou tudo. Muito bem. O cartorário coloca ali, realmente constatou-se todos os elementos, o tempo de posse, todos os elementos para a configuração daquela posse. Pega-se essa escritura pública e leva-se para o registro de imóveis. Então, você vai num outro cartório. Só um parênteses, doutora, já que a gente estava entrando nessa questão da constatação em loco. Acontece muitas vezes também da gente ter na matrícula uma informação de uma metragem, na prefeitura outra, e daí precisa ter um documento, né, foi feito um estudo ali por um profissional próprio da área, de que não, a metragem correta para o reconhecer uso capião e tal é tanta, e daí também quando o cartorário vai até o local, também verifica isso. Exatamente, né? Até por isso que a gente instrui o pedido com planta, memorial descritivo, que é feito por um profissional específico dessa área, que vai trazer todas as confrontações, e estes documentos são assinados pelos confrontantes, porque muitas vezes existe uma sobreposição de áreas, existe um litígio por determinada área. Então, esse pedido, para ele ser extrajudicial puro, ele não pode, em nenhum horizonte, envolver conflito. Seja entre as pessoas, vou dizer assim, quem vai adquirir aquele imóvel pelo uso capião e quem vai perder aquele imóvel. Então não pode existir nenhum litígio a respeito de tempo, a respeito de prazos, de nada, de requisitos, nada disso, bem como não podem existir conflitos com os confrontantes, com os vizinhos. Se houver dúvida de área, né, mesengue é verdinásia, cerca mais para lá, cerca mais para cá.
né? Geração dos 90, rei do gado. Né? Então, você cerca mais para lá, cerca mais para cá. A vida não imita a arte. Nesse caso, não sai usucapião. Porque se tem dúvida, se tem litígio, não sai extrajudicial. Sim. Judicial é outra conversa. Aí, mas... Continuando, doutora. A saga do cartório. Segundo cartório. Vamos para o segundo cartório. Você pensa, não, ele foi lá, ele constatou a minha posse. Sim. Todos os documentos foram... A gente pega a lei de registros públicos, né? A gente pega as leis, enfim, as leis municipais. A gente faz como se fosse um checklist, né? Provimento do CNJ que regulam toda essa parte. E a gente faz como se fosse um checklist. Sim. Muito bem. Todos preenchidos. Vamos para o segundo cartório. O que pode dar errado? Que tropeço podemos ter aqui? O segundo cartório, o cartório de registro de imóveis, ele não é um mero despachante. No seguinte sentido, ele não é submisso. Então, ele não tem... Você não chega com a documentação e ele fala, ai, tá bom, né? Obrigado, muito obrigado, né? E apenas registra. Ele faz uma análise. Então, ele não se vincula àquela análise anterior. Ele pode, inclusive, não registrar essa usucapião? Pode. Então, ele não é vinculado ao trabalho do cartório de notas. Então, toda aquela escritura pública, tudo aquilo que eu fiz pode ir por água abaixo? Pode. Então, o cartório de registro de imóveis, muitas vezes, o enguiço é no cartório de registro de imóveis, para essa usucapião extrajudicial. E aí, vale a pena fazer usucapião extrajudicial? A resposta todo advogado dá. E que os clientes, não gostam. Qual que é? Depende. Depende. Quando a pessoa interessada em regularizar visualiza esse caminho da usucapião ou visualiza-se a possibilidade de regularização pela usucapião, o que tem que ficar muito claro é a questão do custo. Por quê? As custas que eventualmente foram pagas no cartório de notas e que não foram acatadas, aquelas providências, aquelas formalidades não foram acatadas no registro de imóveis, não dá para pegar de volta. Sim, você perde o valor. Você perde o valor. Então, essa análise financeira, essa questão de economia tem que ser apresentada. E do risco também, porque não dá para garantir. Existem cidades, existem cartórios que a fama lhes precede, né, da dificuldade de qualquer... vou dizer assim, qualquer movimentação naqueles registros, né? Um simples protocolo é uma hecatombe causada no cartório. Então, o cliente tem que estar muito ciente que, em questão de custos, isso precisa ser muito bem analisado, custos versus risco, mas o prazo, né? Então, muitas vezes, existe uma urgência, enfim, e opta-se pela via extrajudicial por uma questão de agilidade, de tempo. Porque na via judicial nós temos mais recursos, mais argumentos, né, mais diligências que podem ser feitas para que, então, se tenha a determinação dessa usucapião. Então, com a sentença de reconhecimento dessa usucapião, já vem a ordem para o registrador. E daí, não cumprir é descumprimento de ordem judicial. Então, a gente tem outros caminhos para que aquele registrador faça, então, cumpra essa ordem judicial, que é diferente de cartório para cartório, né? E juiz para cartório. Então, a coisa acaba... Lembrando também, né, doutora, que a gente tem aquela questão de... pela via judicial, dependendo do caso. Eu posso ter isenção das custas, dependendo da renda da pessoa. Eu posso ter algum caso de urgência por ser prioridade legal. Por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa com doença grave. Tem lá as previsões na lei. Então, muitas vezes assim, mas pela via surgiu, né, o usucapião extrajudicial para ser um meio mais célere, até para tirar um pouco do judiciário toda essa carga de tantos processos de usucapião. Mas, na prática, né, doutora, muitas vezes acaba que pela via judicial, por uma própria ironia, acaba sendo até mais rápido, mais barato, né? Mas, enfim. E como a doutora falou, tendo a sentença judicial, o cartório é obrigado a só cumprir a averbação, né? Ali, a cumprir a determinação judicial para
colocar essa informação, não cai uma discussão e tudo mais. E até porque, assim, muitas vezes, podemos pensar em omissões numa sentença, muitas vezes o número da matrícula saiu trocado, a metragem ali teve um erro de digitação, enfim, qualquer, vou dizer assim, correção que se faça necessária, por incrível que pareça, e isso eu falo pela minha experiência. Algum colega aí que está nos assistindo, nos ouvindo, pode discordar de mim. Mas a correção de decisões judiciais é muito mais fácil, mais rápida e mais barata do que a correção de qualquer ato cartorário. Eu até era a minha pergunta na sequência aqui para a doutora. É a questão, se puder explicar para a gente, de retificação administrativa, que seria essas correções pela via do cartório e que também muitas vezes não são tão fáceis assim de serem realizadas, né? A gente tem previsões específicas na Lei de Registros Públicos nas situações nas quais a gente pode pedir a retificação administrativa, ou seja, não vou precisar de ordem judicial nem nada disso. Por exemplo, dá para retificar a área administrativamente? Dá. Então, por exemplo, a gente tem muitas vezes aquela matrícula de 200 metros quadrados, mas na verdade são 280 metros quadrados. Claro, em critérios razoáveis, enfim, né? Dá para se retificar a área? Dá, administrativamente. Você pega a planta, memorial descritivo, a assinatura dos confrontantes, a assinatura da prefeitura, porque foi uma questão, vou dizer assim, aritmética, muitas vezes, né? Às vezes na soma do cálculo da área, porque até os nossos profissionais aqui, né, de georreferenciamento vão poder me dar razão. O cálculo de uma área de um terreno irregular é delicado, né? Então, não é como na escola a gente fazia o quadrado, né? Apenas você multiplica. Não, né? Para áreas irregulares tem todo um cuidado para o cálculo da área. E às vezes essa aritmética está errada. Então, tem lá a descrição, 18 metros do ponto A ao ponto B, 32 metros, e no final o cálculo disso está errado. A metragem disso está errada. Dá para pedir administrativamente? Dá para pedir. E às vezes até o cálculo para divisão dos herdeiros, né, doutora? O cálculo é feito errado, fica uma divisão diferente, depois tem que... Daí já passou de um herdeiro para o outro, vendeu e etc. E está tudo errado aquele número. Esse imóvel é irregular. Esse imóvel é irregular. E, mais aí, os coraçõezinhos peludos. Como diria meu professor. Existem casos de sucesso em requerimentos administrativos? Sim, com certeza. Sim. Né? Até porque temos previsão legal para isso. Mas o que eu vejo é um movimento de negativa. É judicializar de novo. É falar, não, isso eu não posso fazer. Tem que judicializar. É só com a ordem do juiz. Isso não dá para fazer. Então, como a gente fala, o espírito do legislador foi de trazer essa facilidade, e muitas vezes são erros de fácil constatação. Por exemplo, erros grosseiros de grafia. Né? Letras que foram trocadas. Eu já tive um caso que a senhora era, por exemplo, como se fosse Remi e saiu Reni. Não registra? Mas Remi é uma pessoa, Reni é outra pessoa. Então, questões que são de fácil constatação, erros grosseiros, que até a lei fala nesses termos, e a negativa. Então, eles tentam falar, não, é só com ordem judicial. Eu comentei com a doutora até aqui, quando a gente estava em off, né, num caso que eu tive também de uso capião, que a vendedora assinou no nome do comprador, um assinou no nome do outro, e dava para ler claramente, em nomes totalmente diferentes. Não vamos aceitar. E teve todo esse trâmite, né, do cartório de notas, do cartório de registro de imóveis, e teve que ser judicializado para o reconhecimento. Simplesmente, todos os outros documentos estavam preenchidos, não foi pedido nenhum documento a mais. Mas teve, como um assinou no local do outro, não foi aceito também. Então, aquela coisa que, como a doutora falou, é mais fácil judicializar e daí o juiz olhar e falar, não, tudo bem, teve esse erro, mas não é um erro de simples grafia, né? Mas é facilmente constatável o que aconteceu. Mas não, tem que levar para a via judicial, né? Não, então... E até porque, e é curioso isso, porque alguns profissionais não têm uma argumentação com o cartorário. Porque, veja, toda essa argumentação que a gente usa de Código Civil, tem lá no Código Civil que os negócios serão interpretados mais buscando a vontade das partes do que propriamente a forma ou a frieza do que está ali escrito. Então, é
óbvio que ela era a compradora ou a vendedora, ela só assinou no lugar errado. Tipo, na qualificação em cima Tava estava tudo tudo certo. certo. Documento de 40 anos atrás Aham. não foi aceito. Né, Então, se, por exemplo, poderia até se fazer um teste grafotécnico, haveria até talvez reconhecimento Sim. de firma nesse caso, mas apenas geograficamente no documento ela estava colocada num local ali tido por inadequado. Mas a gente tem todo vou dizer, essa carga argumentativa. Como que deve se olhar para aquele documento? E você fica pensando, isso é só no judicial? Não, para o cartório também serve. Os princípios de processo civil também são aplicáveis para os negócios notariais, para o mundo cartorário. Mas, às vezes, parece que toda essa carga legislativa e argumentativa fica de lado. Então, é curioso que a gente, até profissionais que não atuam, né, nesse dia a dia de cartório, de registro de imóveis, parece que tem um certo receio, parece que tem meio que uma linguagem própria. Não, existem leis próprias, com argumento, com interpretações próprias, tudo bem, isso é uma coisa. Mas tudo que a gente carrega da nossa formação jurídica, de princípios, a formação no Código Civil, do processo civil, aplica-se também. Então, essa regra de interpretação, tudo isso a gente pode trazer também como argumento para, assim, vencer, né? Esses coraçõezinhos peludos, né? Então, para justamente não ter essas negativas que muitas vezes são descabidas. É assim, né, doutora? Em resumo de toda essa nossa conversa até agora, o ideal mesmo é procurar um profissional, procure a doutora, procurar um profissional que atue especificamente nessas áreas para realmente fazer essa análise ali, se é melhor ir pela via do cartório, neste caso específico, com os documentos que tem, se compensa até pelos gastos, né? Se compensa já ir para uma via judicial e daí, como a gente comentou, tem prazos mais certos ali para o andamento do processo em si, né? Para daí a gente conseguir ver o que é melhor num caso ou no outro, né, doutora? Nesse caso da atuação especializada, ela é diferenciada porque ela, vou dizer assim, é uma área com muitos asteriscos, com muitas notas de rodapé, com muitas especificidades. Sim. Que o profissional, no dia a dia, o profissional vai se lapidando e vai se acostumando com elas. Então, nesse caso específico do registro, por exemplo, a doutora fez aquela pergunta, vale a pena inventariar a posse ou a gente vai fazer usucapião direto no nome dos herdeiros? Novamente, depende, a gente precisa ver o caso concreto. Via de regra, não vale a pena inventariar a posse. Primeiro, que valor que você vai atribuir? Porque vai ser o valor do imóvel. Então, você vai pagar imposto em cima de uma coisa que você não tem. Então, a posse entrar em inventário é uma situação muito delicada. Ela precisa ser avaliada por um profissional com expertise neste inventário e também, principalmente, para qual vai ser o efeito prático isso. Porque constar no inventário por constar, ok. Mas será que não foram pagos impostos de maneira desnecessária? Ou muitas vezes ele foi avaliado de maneira incorreta e a Fazenda vai querer reavaliar esse valor e daí tem multa, tem, enfim, correções, incidentes em cima desse valor e o prejuízo fica maior ainda. Então, avaliar a situação fática, se cabe ao usucapião, e aí é curioso, todo mundo pensa que a primeira forma de resolver um problema imobiliário é por usucapião, mas não é, é a última. Então, a gente vai pensar em adjudicação compulsória, por exemplo, comprei, paguei, mas não passaram para o meu nome. Existe a adjudicação compulsória, que é forçar a passar aquele imóvel para o meu nome. Ser feita a escritura pública para daí eu ir registrar no cartório de registro de imóveis para ter aquele bem no meu nome que eu paguei, que eu tenho o contrato, que está tudo bonitinho. Esse seria o nosso primeiro pensamento. Não cabe a adjudicação compulsória, aí nós vamos ver as outras possibilidades. E quem daí entra no horizonte o usucapião. Mas ter como resposta primeira para regularizar um problema imobiliário, ter a usucapião não é a forma correta de se pensar. Até porque a Fazenda Pública, né, os procuradores da Fazenda Pública, vendo esse podcast, né, assim, falam, fale-me mais sobre isso. Qual que é a questão muito delicada que nós temos
com uso capião, principalmente extrajudicial, a questão tributária. A fraude, as fazendas entendem que é um desvio, seja de uma compra e venda, seja de um inventário, né, ou até, às vezes, uma doação, para fazer uso capião. Então, usa-se, a fazenda parte do pressuposto de que se está usando algo legítimo para finalidades obscuras. Escusas. Exatamente. Então, um dos empecilhos também, e outros colegas podem compartilhar dessas experiências, na uso capião extrajudicial, é a fazenda pública. A fazenda pública acaba justamente por esse cuidado de não se usar este caminho para fugir do pagamento de impostos. Lembrando que assim também, né, doutora, no caso de uso capião judicial, tem o próprio trâmite da lei ali, ele determina que o juiz oportuniza a manifestação da fazenda pública municipal, estadual e federal, se tem alguma oposição, né? Daí vem aquela petiçãozinha. Fazenda pública municipal não se opõe. Fazenda pública estadual não se... E é requisito, né, ter essa manifestação deles, né? Exatamente. Até porque muitas vezes pode ter algum terreno também que seja da União, do Estado, que tenha ali algum interesse deles mesmo, né? Até algumas outras vezes por questões ambientais, né? Como a doutora falou, de reservas e tudo mais, né? Então, mas na uso capião extrajudicial também. Aí a delicadeza, vou dizer assim, da análise esbarra. Então, você no cartório, constatou a posse, tudo lindo, maravilhoso, tem documentação, tem fotos, vizinhos, tudo certo. Fazenda Pública falando, opa, mas eu estou vendo aqui uma burla ao inventário, por exemplo, né? Esse imóvel, na verdade, deveria ter sido inventariado. Então, algumas questões aí que são bem delicadas que requerem uma análise técnica para o cliente não acabar jogando dinheiro fora. Sim. Né? E expectativas frustradas também, né? Tanto o dinheiro jogado pela janela, quanto expectativas frustradas. Doutora, agora eu gostaria que a doutora desse uma explicação, assim, no linguajar, né, que a gente já está tendo aqui mais simples, para os nossos telespectadores das diferenças de uso capião, que a gente tem, né, pela lei, uso capião de imóveis, também de bens móveis. E na própria uso capião de imóveis, a gente tem prazos diferentes ali, né, doutora? Então, se puder explicar para a gente, assim, as espécies, né, sem, assim, aquele decoreba, só para o pessoal mais leigo mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente, de prazos. O prazo máximo que a gente tem para uso capião são 15 anos. Então, são 15 anos e essa é o que a gente chama de uso capião extraordinário. Por quê? Qual que é a exigência da lei que a gente tem? 15 anos. Mas tem que ter um contrato de gaveta? Não. Eu tenho, que é o que a gente chama do justo título, né? Então, ou seja, um documento que embase a transferência daquele imóvel, né? Vulgo contrato de gaveta. Um contrato de gaveta, né? Aquele contrato que não foi assinado, que tem alguma falha, às vezes, naquela redação, na constituição daquele documento. Então, esse justo título, que seria o documento hábil para a transmissão desse bem, não é exigido. Outras modalidades vão exigir. Então, ela não exige nem o que a gente fala de justo título e boa-fé. Então, assim, muito comum em terreno de praia. Foi numa temporada, estava lá aquele terreno. Desci no verão seguinte, continuava lá o terreno. Então, né, cuidei do terreno, ninguém se opôs. Começaram a surgir alguns tijolinhos por ali e foi se fazendo aquela casa. Às vezes até porque eu não sei direito onde é que é a minha casa. Né? É bem comum no litoral, em algumas cidades litorâneas do Paraná e de Santa Catarina, comprava-se terrenos, isso muito antigamente, meio que por correspondência, por catálogo. Então, e era uma coisa meio... sabe como a gente tem hoje venda de Natura, Mary Kay, enfim, por catálogo? Antigamente existia quem vendia esses terrenos por catálogo. Então, eu falava, eu tenho esse terreno bom aqui na cidade tal. Ele tem uma metragem bacana, ele fica perto da entrada da cidade, mas a quilômetros da praia, né? E você acabava comprando. E realmente tinha matrícula, tinha tudo certinho. Mas você não sabia nem onde é que ficava o seu terreno. E muitas vezes até tinha o justo título, né? Que é esse documento, mas perdeu. Exatamente. E daí se enquadra nesse prazo de 15 anos, né, doutora? Exatamente. Então, e às vezes, por exemplo, nem por má fé, você não ouve o que a gente fala dessa invasão. Mas você acha que o seu terreno é e na verdade o seu terreno
é outro, que você comprou por correspondência, né, esse terreno, ou muitas vezes a gente não precisa nem fazer uso capião do terreno inteiro da área, né, você achava que ia até o pinheiro torto ali, mas na verdade seu terreno era antes, mas você ocupou toda aquela faixa. E ninguém se opôs. E ninguém se opôs, então é possível fazer uso capião daquela área? Sim, é possível fazer isso também. Então, e aqui a gente não vai questionar se houve má fé, boa fé, nada disso, a gente vai falar desses 15 anos. Temos outras modalidades. Temos então prazos menores, temos prazos de 10 anos e prazos de 5 anos. Isso também tem para imóveis urbanos e imóveis rurais. Algumas modalidades, elas vão exigir metragem mínima, é importante. 15 anos também não tem metragem mínima de imóvel. Posso hectares e hectares de uma fazenda? Pode. Lotes e lotes e lotes de uma casa de praia, né? Aquele terreno maravilhoso de frente para o mar, com uma maravilhosa extensão, uma metragem? Sim, não tem metragem mínima e nem metragem máxima. Tem algumas modalidades que o legislador colocou a metragem, justamente para... porque, veja, quanto menos prazo, sempre essas variáveis vão se alternando. Aumenta prazo, diminui requisito. Diminui prazo, aumentam os requisitos. Então, para tratar de prazos menores, por exemplo, de 10, de 5 anos, vai se exigir a moradia da família ou tornar aquela área produtiva que seja aquela, por exemplo, para propriedades rurais, que seja a área destinada à subsistência da família. Haverá também uma questão de limitação de metragem, justamente para que não se... incentive, né, vou falar, a formação de latifúndios, né, de grandes extensões de terras titularizadas por apenas um sujeito num curto espaço de tempo. Então, a lei ela trabalha dessa forma, o racional do legislador é esse, mais prazo, menos requisito, diminui prazo, aumenta requisito. Aí vai entrar documentos, a natureza dessa posse, boa-fé, de má-fé, sabia ou não sabia que aquilo não era seu, que tinha dono, que não tinha dono. Então, a gente precisa analisar. Por isso, quando... o cliente aparece, a pessoa que tem o problema com o imóvel, geralmente já chega, eu caso de uso capião. Vamos olhar a documentação, vamos olhar. Tem matrícula? Não tem? Tem transcrição? Não tem? Isso a gente descobre na prefeitura. Né? Na prefeitura a gente acaba descobrindo tem matrícula? Não tem? E no cartório, né? Esses dois conjuntos tem ou não tem. A gente precisa ver quais são os prazos. Dá para, como eu disse anteriormente, dá para somar posse? Dá para somar posse, mas daí cuidado, a sua posse ela se adquire com os mesmos caracteres da posse anterior. Então, se o anterior era um invasor de má-fé, você continuará sendo um invasor de má-fé. Então, claro, existe para alguns casos, o que a gente fala, a jurisprudência, os nossos tribunais trabalham em alguns casos que a gente fala dessa mudança do caractere da posse. Isso é admitido. Então, por exemplo, uma determinada pessoa é o grileiro, né, invasor. Invadiu lá uma área muito grande e foi fatiando, né? Foi vendendo. Você quer 20 mil metros? Pega aí. E troca por Fusca, por Kombi, por terreno lá não sei aonde. Então, os negócios imobiliários irregulares, eles são os mais variados e mais divertidos possíveis. Troca, a pessoa tem, então, aquela determinada área, mas ela comprou de quem já não poderia ser tido como possuidor, porque ele era, chamando aqui, né, um invasor, ou o caseiro vendeu. Tem um caso bem, bem curioso que o dono da área deixou lá o casal como caseiro e ele sumiram, né? Infelizmente, essa família faleceu, nunca mais, era um terreno longe, não era assim de muito acesso, nem de muitas visitas, e os caseiros ficaram lá. E eles continuaram lá. E continuaram lá. Ninguém voltou por muitos e muitos e muitos anos. Só que, veja, o caseiro, ele nunca vai ter a uso capião. Não, o caseiro nunca vai ter uso capião. Pela natureza... A gente tem requisitos para também situação de locação, né, doutora? Exatamente. Tem um contrato de locação. Que é a natureza com que você se liga àquele bem. Eu ocupo esse bem. Sim, mas a sua posse tem um tipo de ligação com esse imóvel. Por isso, mais uma vez, que a gente precisa ver as provas, precisa ouvir toda essa narrativa, essa linha anterior também precisa ser observada. Mas eu comprei esse terreno desse invasor há 30, 40 anos. Eu, desde lá, planto, tornei essa área produtiva e nunca apareceu ninguém aqui para se opor a isso. Mas sempre vai ser essa posse viciada?
Não, os nossos tribunais, eles entendem que em um determinado momento existe essa mudança desse caractere dessa posse, mas tudo isso a gente tem que ver prova, tempo, caso requisito, caso a caso. Exatamente. Bom, doutora, eu acho que hoje o nosso tempo já se esgotou, passou tão rápido. Mas agradeço muito ter aceito o convite de participar do nosso podcast. Já fica o convite para um próximo episódio, né, para falarmos de outro tema. E eu gostaria só que a doutora passasse para os nossos telespectadores, eu acredito que todos ficaram muito curiosos, as suas especialidades. A doutora também é professora, né? Se puder passar isso para a gente. Bom, eu faz 15 anos que eu sou advogada. Então, tenho especialização em Direito Público na SMAF, sou mestre em Direito Empresarial, fui professora universitária durante 12 anos, um pouquinho mais de 12 anos, em Direito Civil e Processo Civil. Hoje fico só com a pós-graduação. Também, né, sou advogada, tenho meu escritório que atua nessa parte de regularização imobiliária. E para o nosso público, acho que a última pergunta que pode ficar é, mas por que é importante eu ter, né, o meu imóvel regular? Sim. Por que eu preciso ter o meu imóvel regular? Primeiro, porque quem não registra não é dono. Se o seu nome não está na matrícula, você não é o dono. E porque imóveis irregulares, eles perdem muito valor de mercado. Então, você vender um imóvel que a matrícula... O seu nome não está na matrícula, você pode vender? Até pode, né? Você prova ali, uma questão de muitos anos, né? Mas a matrícula está no nome do meu pai, mas eu que moro aqui e tudo mais. Dá para vender? Tem quem compra. Tem mercado específico para esse tipo de negócio. Mas o preço é 30%. Porque está vendendo um risco. Sim. Então, regularizar o imóvel é valorizar o bem. É valorizar para uma venda. Enfim, ter o imóvel irregular é risco. E lembrando também, né, doutora? A doutora até vai fazer um evento aqui em Curitiba para um setor específico sobre reforma tributária. Agora também, né, com toda essa questão da reforma tributária, é importante o quanto antes as pessoas regularizarem, até para fim de impostos, né? Exatamente. Regularizarem os seus imóveis. Regularizar, né, inclusive quem tem a pretensão de venda desses imóveis, que tem, vou dizer assim, não sei se vendo, tem que ver aqui uma questão da matrícula, né, e tudo mais, não sei o que faço. Faça. Né? Faça. Por quê? Porque a partir de 2026, com essa nova, essa estrutura tributária IBS e CBS, vai ficar mais caro comprar, vender, alugar. Então, resolvam as questões imobiliárias para daí também a gente poder fazer o planejamento adequado tributário. Bom, temos um ano aí pela frente, sim, né, doutora, para regularizar isso. Dá tempo. Doutora, a senhora pode deixar para a gente o seu contato, o seu escritório, a doutora atende escritório físico, online, como que funciona? Perfeito. Eu atendo online em todo o Brasil, até porque o Brasil tem milhões, 1/3 dos imóveis do Brasil, por matérias jornalísticas, são tidos como irregulares. Lembrando que eu falei, irregulares são imóveis sem matrícula, a matrícula não reflete a realidade, existem erros, né, de registro, enfim, todos eles são tidos como imóveis irregulares. Então, o atendimento é online para todo o Brasil e físico em Campina Grande do Sul, aqui no município vizinho a Curitiba, com a sede física do escritório. O telefone para contato é, preferencialmente, né, pelo meu WhatsApp mesmo, eu deixo a indicação, 419-8882-7028. Tá bom. Vai estar aqui embaixo também, né, perfeito, pessoal? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a sua participação e espero a doutora no próximo episódio. Com aí. certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.